O caudal do trânsito engrossou bastante à volta da capital, do Major Pimentel, do Comando Nacional da GNR, já disse a TSF que fora de Lisboa, da Grande Lisboa, está tudo tranquilo, mas nos acessos à capital, nem por isso. Há muito mais trânsito do que estamos habituados a registrar para um dia normal de semana e em relação aos acessos à cidade de Lisboa, nomeadamente quem vem da zona de Cascais, quer utilizando a autostrada número 5, quer marginal, há resistência à passagem em vários locais, sendo salientar que assim encontra-se com algumas filas de trânsito e que se circula com alguma demora. No caso dos acessos a Lisboa, quem vem para a autostrada número 1 e zona do Carregado, há também uma resistência à passagem no quilómetro 4.4 junto à Alverca e nos restantes acessos há também alguma lentidão à passagem deles. É expectável que a partir de cerca das 10 da manhã o trânsito comece a fluir com mais normalidade. É certamente também a esperança de muita gente presa nessas longas filas de trânsito ao redor da cidade de Lisboa. Os comboios da CP estão parados, não só nas ligações urbanas e suburbanas, mas por todo o país. Desta vez não há transportes alternativos fornecidos pela empresa. O metro da capital hibernou às 6 da manhã, só volta a despertar gradualmente a partir das 10h30. Falta pouco para começarem os plenários dos trabalhadores da Carris e STCP, que prometem afetar a circulação de autocarros nas duas principais cidades do país. Na Foz do Tejo, as várias ligações fluviais vão sofrer grandes perturbações a partir da hora do almoço até ao final da tarde. Vamos ver mais de perto como estão as coisas. Cristina Lemente está agora junto à estação do Oriente em Lisboa, uma interface de transportes. Com que cenário esta manhã, Cristina? Contam-se pelos dedos das pessoas que estão aqui na Gare do Oriente. De resto, é um cenário quase perto aqui na Baixo Príncipe da Gare, onde passam os comboios. Há pouco falava com dois empregados de café que conversavam entre eles, apenas para passar o tempo, porque não há clientes, que disseram esta manhã, em relação a outros dias, é um zero. Nas viseiras encontrei apenas uma pessoa, o senhor, o Paulo, que está aqui comigo, a comprar o bilhete, tentava ir de metro, veio de Camém, e vai todos os dias trabalhar no Caldeira, tentava ir de metro, os que estavam fechados, comprou o bilhete de comboio. Acha que vai conseguir comboio? Não, já vi que não tenho o comboio como alternativo, vou ter que aguardar pelo metro às 10 horas, ainda pensei em levar a Vitor, o trânsito deve estar forte e para pagar para 15 dias todos, vou ter que aguardar mesmo pelas 10 horas pela abertura dos portões. E não vai chegar a trabalhar ao trabalho? Claro, sem dúvida nenhuma, vou buscar a trabalho. Um dos casos aqui, uma das 5, 6 pessoas que estão aqui à espera do comboio, tem esperança, como ouvimos então, vai ficar à espera pelo menos até às 10, 10h30, quando o metro voltar a circular. Na parte de baixo da Gare do Oriente, por onde passam os autocarros da Carris, encontrei dezenas de pessoas à espera precisamente dos autocarros da Carris. Recordo que os autocarros vão estar a circular a partir das 10, mas enquanto as pessoas aproveitam esta alternativa para chegar ao trabalho. Aqui à Gare do Oriente chegam pessoas de transportes privados, autocarros privados da margem sul e tempo. Há pouco falava com um Montempo que dizia que notava que, pelo menos na ponte Vasco da Gama, havia menos trânsito do que nos outros greves. Dizia ela que as pessoas já não vão ao trabalho, deviam trabalhar em dia de greve, preferem ter um dia de folga ou um dia de férias. Cristina Lemente, em direto da zona oriental de Lisboa, junto à Gare do Oriente. E agora, assim, 300 km, vamos até ao Porto. A repórter Ruth Fonseca está junto à estação de São Bento. Aqui, ao contrário do que acontecia na estação de campanha, não faltam comboios, só que estão todos parados, todos estacionados. Aqui, durante o período da manhã, há pouco houve uma ligação para Cadiz e agora acaba de ser anunciado uma ligação para Aveiro. Ou seja, não, o que dizem da Vitória é que não é possível garantir nada, não é possível dizer se há ou não uma ligação. A recomendação para as pessoas é aguardem um pouco, logo se vê o que vai acontecer
um turista que me dizia que talvez 10 minutos antes da manhã pudessem começar a existir alguns problemas, mas antes seria difícil, até porque só a partir das 10 da manhã é que tem ordem de autorização para entrar na garagem de recolha. No Grande Porto, o metro circula sem problemas e 3 dezenas de quadros da empresa fizeram mesmo questão de explicar esta manhã porquê numa carta que enviaram à agência Lusa no Domingos. São 31 quadros da empresa Metro do Porto, a empresa é detida por capitais públicos na quase totalidade entre governo e autarquias, mas o modelo de gestão é semelhante ao praticado no setor privado. Estes gestores escreveram à Lusa uma carta com a explicação em 8 pontos da razão de não haver greve na Metro do Porto, ao contrário da generalidade das outras empresas. Todos temos direitos, mas, dizem estes gestores, tanto quanto direitos, temos obrigações, deveres, lucidez e bom senso. Dizem que não fazem greve por terem a obrigação de manter uma empresa racional e equilibrada e o dever de todos os dias garantir a mobilidade de milhares de pessoas. Dizem que do metro depende a mobilidade de 20% da população daqueles concelhos, recebem e defendem as medidas que têm de ser tomadas e passem elas por fusões, gestões conjuntas ou sinergias de recursos, partilham a opinião que o setor muito teria a lucrar se adotasse o mais rapidamente possível o modelo operacional que é usado pelo Metro do Porto, sobretudo o Estado e os contribuintes seriam poupados a pagar uma conta manifestamente desajustada ao benefício gerado. O argumento de 3 dezenas de quadros da empresa Metro do Porto para explicar porque que ali não há greve, quais as razões para isso suceder. Lembro-lhe que a greve, as paralisações das empresas públicas de transportes, vai a debate no fórum depois da edição das 10 da manhã. Agora são 9 horas, 8 minutos, são 8 e 8 nos Açores. A primeira sessão do julgamento do processo face oculta está marcada para daqui a 20 minutos, se não houver atrasos. Trata-se de um mega julgamento, 34 arguídos, mais 2 empresas, centenas de testemunhas, mais de 50 advogados. O caso, como sabemos, é muito mediático, entre outros motivos, porque envolve o ex-ministro do PS, Armando Novar. Em Aveiro está a repórter Noémia Malva Novaes, a verificar, por exemplo, as evidentes medidas de segurança por aí. Os contentores e os caixotes com lixo desapareceram completamente aqui da frente do tribunal. Ao que conseguimos apurar, foram retirados por razões de segurança, tudo que possa dificultar a presença deste mega ajuntamento está à oculta. Está a ser tratado com muito cuidado, também por razões de segurança e até logísticas. Só é admitida a presença de outras pessoas comuns ao julgamento, quando nós queremos abandonar os gravados que nos convenceram para assistir ao julgamento. Abandonas. Por que é que faz essa questão de estar nas audiências? A democracia costumava representar, tem tempo e gosto de um caso de saber o desfecho. A situação nada da justiça tem vindo ao público no janeiro. Gosto de saber o desfecho e da justiça, que é a justiça consideração. Agora estão a chegar aqui ao Tribunal de Aveiro os primeiros advogados, as primeiras testemunhas e também os primeiros artigos. É necessário, foi o primeiro artigo a chegar, em declarações diretas aos jornalistas, disse que não queria ser antipático, que tinha muito respeito pelo nosso trabalho, mas havia um local próprio para discutir as questões. E esse local é a sala de audiências. É isso mesmo que deverá começar a partir das 9h30. Noémia Malva Novaes, em direto de Aveiro, onde vai acompanhar o arranque deste julgamento do processo face oculta. Um julgamento que pode vir a conhecer um sobressalto relacionado ainda com as polémicas escutas que envolveram o ex-primeiro-ministro José Sócrates. É que vários advogados de defesa ouvidos pela TSF admitem que parte do processo pode ficar em risco se o Tribunal Constitucional vier a considerar ilegal a destruição daquelas escutas no lugar. Estes advogados de defesa sublinham que as escutas são um meio de prova fundamental em todo o processo face oculta. Tiago Rodrigues Bastos representa Armando Novar. Este processo, não posso dizer que é isso automaticamente, mas teria que viver sem meio de prova relativo às escutas. E seria possível viver sem esse meio de prova? Muito sinceramente acho que não, mas o grosso das coisas está alicerçado de facto neste meio de prova. Artur Marques é outro advogado, defende
empresário Manuel Godinho e admite que uma decisão favorável do Constitucional na Paulo Penedos pode pôr em causa grande parte do processo face oculta. Os recursos interlocutórios muitas vezes têm como consequência a nossa de tudo que é sempre a ser aplicado e, portanto, é uma das possibilidades que está em aberto, naturalmente. É uma espada que está a ser sobre a nossa cabeça neste processo. Mas o que é que pode acontecer concretamente ao processo se o Tribunal Constitucional der razão ao arguido Paulo Penedos? No limite, repetir-se o julgamento, repetir-se os atos de julgamento que estejam a ser praticados. Outro advogado, Rui Patrício, representa José Penedos, o antigo presidente da REN. Recorda que, para além deste recurso relacionado com as escutas, há outros à espera de decisão. Qualquer recurso sobre fases anteriores do processo que ainda não tenha sido decidido, e não há apenas esse, há mais do que um, em instâncias diferentes do Tribunal Constitucional, se for julgado procedente, em medida parcial ou em medida total, pode pôr em causa o processo, mas isso é algo absolutamente normal quando os recursos são interpostos de fases anteriores e só são julgados posteriormente ao julgamento ou depois do julgamento. Os advogados de José Penedos, Manuel Godinho e Armando Vara clamam a inocência dos clientes e têm a certeza que, no final, os juízes vão chegar a essa conclusão. O jornalista Nuno Guedes, trazendo aqui argumentos de alguns dos advogados de defesa, relativamente a um aspecto particular relacionado com este processo. E o debate espanhol, como foi, afinal? O jornal El País, tendência de esquerda, reconhece que Mariano Rajoy venceu o duelo televisivo da noite passada com Rubalcaba, mas a sondagem flash encomendada pelo jornal mostra que a vitória do candidato do PP foi escassa, por curta margem. 46% dos inquiridos consideram que ele venceu, contra 41% recolhidos pelo candidato socialista. O debate foi morno, sem grandes surpresas, como lembra agora Raquel Melbraga. Hora e meia útil de confronto e muitas perguntas sem resposta por parte dos candidatos. Ambos de gravata azul, Mariano Rajoy e Alfredo Pérez Rubalcaba, foram mais efusivos na primeira parte do confronto, com o candidato do Partido Popular a acusar o antigo ministro de Zapatero de ter integrado um governo que não soube gerir a economia. Primero negaron la realidad, se inventaron aquello de que no había crisis. Después equivocaron el diagnóstico y equivocaron las medidas y se creyeron que gastando todo podían reactivar la economía y nos metieron en un déficit público y una deuda pública absolutamente descomunal. Em resposta a uma situação que para Mariano Rajoy se tornou insustentável, o candidato do PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, apontou os caminhos que propõe para sair da crise. Impuesto de grandes fortunas, un impuesto de bancos como tiene Gran Bretaña, como tiene Suecia, como tiene Alemania. En tercer lugar, hay que proteger a los trabajadores y proteger a los desempleados. Y yo creo que usted eso no lo va a hacer. E foi com o tema do emprego que o termómetro subiu na sala do Palácio de Congressos, com Rubalcaba a defender que o candidato do Partido Popular quer baixar o subsídio atribuído aos desempregados. ¿Va usted a cumplir su programa? ¿Por qué me dice usted que no va a bajar el seguro de desempleo, la reserva de desempleo, si lo tiene usted escrito en su programa? Yo le voy a decir que usted miente y que lo que usted está dejando caer aquí es una insidia. Cosa que, conociéndole, tengo que decir que no me sorprende, no esperaba que fuera tan burda. Rajoy esqueceu-se 2 vezes do nome de Rubalcaba num debate em que atacou mais vezes e pediu aos espanhóis mudança. Já o candidato do PSOE vestiu em inúmeros momentos a pele de jornalista, fez muitas perguntas, mas ficou em muitas delas sem resposta. Síntese do único frente a frente da campanha lá em Espanha. As eleições gerais são daqui a uma dúzia de dias. Nos transportes, que têm, entre outras consequências, avolumar do trânsito nos principais acessos à cidade de Lisboa. Foi isso que lhe contámos nesta edição. Muita gente vai certamente chegar tarde ao trabalho ou vai mesmo ter de falhar hoje o compromisso com o patrão. Ao longo da jornada verificamos os efeitos das priorizações que vamos discutir no fórum depois das 10 da manhã. O dia vai ser marcado pelo arranque do julgamento do processo face oculta, mas também um voto sobre o orçamento do Parlamento italiano. É mais um teste decisivo para o governo de Berlusconi. E como é que as bolsas europeias estão a
começar o dia de negócios perante esta expectativa, mas bem, estão a começar com sinal positivo, principais bolsas a negociar em alta, o C20 não está a subir muito, mas ainda assim 0,68%.